ativa seja marcada pela Shekinah do Senhor, pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Nós te adoramos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Tome o seu assento, por favor. Que entre o noivo. Nós vamos ter a entrada da noiva. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Vamos ficar em pé para receber a noiva? Não, o Alex não é a noiva, não. Ela ainda vai entrar, gente. Pronto. Mauri, há 50 anos atrás, eu casei com um estudante. E eu fui estudante, uma mulher estudante. Eu era essa mulher. Depois, eu me tornei a sua noiva. E depois, eu tornei a sua esposa. Então, eu já fui uma mulher estudante com você, uma mulher noiva, uma mulher esposa. Depois, eu fui mãe dos seus filhos. Então, eu fui uma mulher mãe. Depois, eu fui uma mulher esportista. Jogava junto com você. E depois, eu fui uma mulher empresária. Professora e empresária, e eu fui pesquisadora e cientista, tudo com você. E eu depois me tornei mãe, sogra, eu me tornei avó, eu me tornei pastora, me tornei apóstola. E, ultimamente, eu tenho sido uma companheira missionária. Eu agradeço a Deus, porque você sempre me empurrou e foi um braço forte, me fazendo ser todos os tipos de mulheres que eu fui. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo nosso casamento, pelos 50 anos. Há 50 anos atrás, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, eu estava dizendo sim para você. E hoje, eu estou agradecendo a Deus pelos 50 anos que vivemos. Amo a sua vida, amo
a minha família, a família que criamos juntos. Amo o ministério, as vidas que estão conosco e todas as pessoas que, junto conosco, fazem parte dessa história. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. É o meu pedido. Deus abençoe. Eita glória! Eu não falei pode beijar a noiva ainda? Agora, como toda vez nós dizemos que casou um plebeu como uma lorde, Mauri vai pôr roupa de África, aquele chapéuzinho do Nordeste, e eu vou deixar de ser missionária nesse momento para ser a mulher das bodas. Na lua de mel a gente despe mesmo, né? Eu acho que essa é outra Márcia, não é que eu conheço não. Trocaram. Que é isso, hein? A igreja pode se sentar, muito obrigado. Olha que honra, gente. Olha que honra. Comemorando a bodas de ouro dos meus pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração. E assim, essa igreja foi pautada no louvor e na adoração. A glória de Deus se manifestou várias vezes ao longo desses 50 anos. E a gente não poderia fazer uma comemoração diferente se não tivesse o louvor e a adoração. Nós temos aqui velhos amigos, parceiros de muitos anos. E isso enche o nosso coração de alegria. Pessoas que caminharam uma história junto conosco. Então eu queria te convidar a ficar em pé mais uma vez, para que nós possamos
adorar a Deus juntos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és de todo louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Te damos graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Te damos graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. 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 Pode sentar, querido, por favor. Pessoal da mesa, nós temos aí algumas mensagens do pastor Murilo, do pastor Lucas, e nós vamos, infelizmente, eles não puderam estar aqui conosco.
mas nós vamos escutá-los, porque eles querem deixar uma mensagem para o apóstolo e para a apóstola, tá bom? Pode soltar, pessoal. Paz do Senhor, queridos, prazer, uma honra, uma grande alegria poder participar desse dia, igreja linda, papai e mamãe lindos, quanta honra, quanta gratidão ao meu coração por desfrutar desse momento tão importante, por desse tempo tão precioso, e a alegria de ser filho desse casal incrível. Papai e mamãe, amo muito vocês, parabéns, essa igreja linda que está comemorando essa data, saudades, um grande abraço para todos vocês, pastores, líderes que têm acompanhado os apóstolos Mauri e Márcia durante essa jornada, essa caminhada. Sei que vocês são fundamentais na conquista desta festa, desse aniversário, e eu, como filho externo, a minha gratidão e honra por cada um de vocês que tem andado lado a lado. Pai e mãe, 50 anos de casados, uau! Tantas palavras, tanto aprendizado, tantas memórias, quanto tempo precioso. Olho há anos atrás para minha infância, para a vida dos meus irmãos, para a nossa família, e quanto eu tenho que agradecer a Deus e a vocês dois por tudo aquilo que hoje nós somos, por tudo aquilo que hoje nós temos como convicções, como princípios. E eu sei que vocês desenvolveram um papel tão importante. Então, a minha gratidão por isso. E diante de tantas palavras, quero deixar para o pastor Léo, que vai ministrar um pouco mais. Quero ser breve aqui, mas poderia falar tantas coisas. Mas eu quero trazer algo que tem ardido meu coração nesses últimos meses, mais neste ano de 2021, e que representa bem uma realidade desta festa, desta data, daquilo que nós estamos fazendo. Eu vejo muita gente olhando, às vezes, para a nossa casa, para a nossa família, e, claro, admirando, mas achando que nós somos muito diferentes, ou achando que nós somos uma super família ou super homens, e na verdade nós não somos. Na verdade, nós somos pessoas falhas, comuns, como qualquer outra família, como qualquer outro casal, casamento, filhos, pais. Mas Deus achou no coração do apóstolo Mauri e da apóstola Márcia um desejo de estabelecer, de cumprir, um amor pelo reino, pelo evangelho, pelas vidas. E isso fez toda a diferença. E aí começa um grande desafio. E é este o meu temor que eu tenho muito no meu coração. Porque eu presenciei brigas, eu presenciei desavenças. Meu pai e minha mãe, num casamento abençoado, sim, mas com seus erros, com as suas culpas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, como qualquer outro casal. Lembro que muitas vezes na adolescência eu pensei, será que vai dar certo? Será que isso vai perdurar? E nós estamos hoje aqui completando 50 anos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho um conceito de sucesso. E eu entendo que Deus, ele não trabalha com uma geração. Deus, quando ele tem um projeto, quando ele traça um plano, ele estabelece por gerações. Deus é um Deus geracional.
Deus é um Deus que começa em alguém, mas ele precisa de continuidade. Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus apenas de uma pessoa. E quando eu vejo os erros dos meus pais, se tornam muito pequenos, relevantes, perto dos acertos e perto de toda a continuidade que eles tiveram. Talvez este seja o meu maior orgulho da vida de vocês, papai e mamãe. Quando eu olho para as minhas filhas, quando eu olho para as filhas das famílias das nossas igrejas, eu vejo um grande desafio. O Deus geracional, um Deus que se preocupa com a próxima geração. E quando eu olho para grandes homens de Deus, sobe mais ainda o meu valor, o meu amor, o meu conceito, a minha gratidão pela vida de vocês. Porque se nós voltarmos lá atrás, na palavra de Deus, nós vamos pegar, por exemplo, a história de Josué. Foi um homem incrível, um homem que pegou todo um povo e começou a conquistar terras, avançar o reino, vitórias fabulosas, maravilhosas, sobrenaturais, obedientes, sê tu forte e corajoso, não temas. E Josué fez tudo isso, não se desviou, meditou na palavra de dia e de noite, glória a Deus. No final da vida ele já tinha conquistado mais de 30 reinos, se eu não me engano, e ainda o Senhor falou para ele, não, vamos, tem mais coisas. Então eu posso dizer que Josué foi um homem incrível, mas ele não foi perto, ou ele não conseguiu algo que o Senhor meu pai, Senhora minha mãe, conseguiram na vida dos teus filhos. Eu quero ler esse texto de Josué, Juízes capítulo 2, versículo 10, diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Está falando de quando Josué havia falecido. E disse, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. Enquanto Josué estava vivo, enquanto os anciãos estavam vivos, era festa, glória a Deus, mover de Deus, presença de Deus. Mas Josué faleceu e levantou-se uma geração que não conhecia, que não vivia. Se você pegar o profeta Samuel, queridos, profeta Samuel foi o homem que instituiu, que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi o homem que foi responsável por ungir não menos do que o rei Davi, o grande rei Davi. E a palavra fala que os filhos de Samuel não fizeram, não cumpriram, não foram, seguiram o mesmo exemplo que o seu pai Samuel. Antes seguiram outros deuses, aceitaram subornos, eram corruptos e etc. O que dizer de vocês quando eu olho para a vida do pastor Léo, quando eu olho para a vida do pastor Lucas, quando eu olho para a minha vida, quando eu vejo 3 pastores pregando, amando esse Deus? O que são os erros particulares? O que são as pequenas falhas comparados com o sucesso de ter uma continuidade geracional? O que adiantaria ter grandes empresas, grandes livros, ter mais de 1 milhão de outras igrejas e não conseguir morrer com tudo isso sem conseguir passar para a próxima geração? Então, eu não só quero dar o parabéns por esses 50 anos de casamento, de unidade, de propósitos, mas eu quero agradecer por o senhor e a senhora ter conseguido passar esse legado para os filhos. E a minha oração hoje é que muito antes de eu ser melhor como homem, de eu ser melhor como pessoa nas minhas questões particulares, é que eu possa ter o mesmo caráter e condição que vocês tiveram, de passar esse legado também para as minhas filhas. Essa tem sido a minha oração, esse tem sido o meu ensino hoje na nossa igreja.
a preocupação com a próxima geração, com os nossos filhos, investir tempo nos nossos filhos, porque sucesso é ter sucessor. Sucesso é ter sucessor. O Evangelho não pode parar em mim, o Evangelho não parou em vocês. E como eu sou grato por isso. Meus parabéns, que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam continuar com esse amor, pregando o Evangelho, vivendo tudo aquilo que Deus tem e sonha para a vida de vocês. Quero dizer que eu os amo muito, minha família os ama muito, que a igreja de Nova Mutum os ama muito. Nós acreditamos, respeitamos aquilo que vocês carregam, a autoridade de pais espirituais que vocês têm sobre as nossas vidas, e sentimos seguros de sabermos que temos um casal, um homem e uma mulher, que amam ao Senhor, que amam o reino e que vivem por esse Evangelho. Parabéns, curtam esse dia, essa festa. Deus abençoe muito vocês. Pastor Léo, um beijo para você, que você continue a ministrar essa festa tão linda. Igreja linda, obrigado, vocês fazem parte dessa história. Cuidem bem e valorizem os apóstolos que vocês têm, porque eles são bênçãos e são ferramentas de Deus sobre as nossas vidas. Os amo muito, Deus abençoe muito vocês. Um beijo. Boa noite, povo lindo, povo de Barretos. Eita, nós, eu gostaria demais de estar aí ao vivo nesse momento, mas como eu não posso, a gente faz essa chamada de vídeo, porque eu não poderia deixar de participar dessa festa maravilhosa. E nós temos que comemorar mesmo, porque Bodas de Ouro, 50 anos, é algo muito significativo. E assim, o que eu queria deixar para vocês, pai e mãe, né, meus veinhos, eu queria deixar assim muito declarado o tanto que eu admiro vocês dois. Vocês dois são meus heróis da fé, vocês são minha inspiração, vocês são um casal em quem eu me espelho. E se um dia eu conseguir fazer 10% de tudo que vocês já fizeram pelo reino de Deus, eu vou me considerar uma pessoa muito realizada e muito feliz, porque eu sei que vai ser muito. Então eu realmente fico muito feliz de ser o caçulinha desse casal maravilhoso que vocês são. Eu sou muito privilegiado em ter nascido nessa família, nesse berço, ter tido a educação que vocês me deram. Meu pai, o Senhor sempre foi muito presente, o Senhor que nos ensinou a amar o esporte, a amar as pessoas, a respeitar, a ter educação, acima de tudo amar a Deus. Então o Senhor é um exemplo fantástico, não só para mim, mas para todos nós. A minha mãe, essa mulher sempre de muita oração, essa mulher batalhadora, essa mulher que ensina tudo e todos o tempo todo. E então assim, como expressar, né, a tamanha gratidão que eu sinto pela vida de vocês dois. Então 50 anos de casado é sim uma data maravilhosa, e eu estou feliz demais de estar participando, mesmo que seja à distância, mas pelo menos eu tenho esse privilégio de poder deixar meu recado de amor para vocês, tanto que eu quero honrá-los e agradecer por vocês existirem. Vocês são meus heróis. Beijo no coração, que Deus abençoe demais essa festa. Aproveitem que vocês merecem.
bom assim, Nicão? Deixa as duas. Isso. Amados, hoje eu vou pregar com essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela tem exatamente 50 anos. Ela foi o presente de casamento de um pastor chamado Ricaldes. Jair era a esposa do Ricaldes, irmã do apóstolo Géser, e Ricaldes era o esposo dela. Glória a Deus. Eu quero também compartilhar uma palavra e ratificar tudo aquilo que os meus irmãos falaram. Realmente, nós não somos uma família diferente. Os meus pais não são pais diferentes. Nós somos cheios de defeitos. Nós temos nossas crises, nossos pecados, nossos problemas. Mas o Murilo foi muito feliz em tudo que ele falou. Esse legado, essa transferência geracional, o sucesso que os meus pais tiveram em deixar um legado, isso é algo preciosíssimo. E eu dou muito valor nisso. Glória a Deus, porque eu sou filho desse casal e eu faço parte desse legado. Hoje eu sou pastor, tenho muito orgulho da igreja que eu ministro. Gosto muito de vocês. Hoje os meus filhos frequentam a igreja, são firmes em Deus. E tudo isso é uma história que mantém uma certa continuidade, e eu louvo a Deus por tudo isso. Eu quero ler um trecho que está em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu tenho que abrir a Bíblia devagar, porque senão ela despedaça. 1 Coríntios 3, eu vou ler o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Você pode falar amém? Eu fui pesquisar a respeito de bodas. O que significa bodas? Bodas, ele tem uma origem no latim. Boda significa, veio de vota,
ou votum, que nada mais é do que promessa. O significado de boda é promessa. E todo mundo sabe que existe vários tipos de bodas. Quando você faz 1 ano de casado, você comemora bodas de papel. Quando você faz 2 anos, bodas de algodão. 3 anos, bodas de trigo. 4 é cera. A 5ª é madeira. A 6ª é açúcar. Olha que legal. A 7ª é lã. A 8ª é barro. A 9ª é de vime. E assim vai. A de 25 é prata. E a de 50 é ouro. E aí, se a gente analisar esse trecho da palavra de Deus que a gente acabou de ler, a Bíblia fala que existe um fundamento. Que fundamento é esse? Alguém sabe me falar que a gente acabou de ler? Fala Jesus Cristo. Não, fala comigo, fala Jesus Cristo. Obrigado. Jesus Cristo é o fundamento. E a palavra de Deus aqui em Coríntios fala que nós temos que edificar sobre este fundamento. O que é edificar? É construir. O que nós temos construído em cima desse fundamento que é Jesus Cristo? A obra de cada um, o fogo provará. E é interessante que nesse trecho fala justamente a respeito de alguns tipos de materiais. O que alguém edifica pode ser ouro, pode ser prata, mas pode ser madeira, pode ser feno, pode ser palha. E o dia a dia vai revelar a obra que cada um tem edificado sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. E eu quero fazer uma analogia justamente a bodas e aquilo que esse casal tem edificado sobre esse fundamento. Eu quero não chorar, mas eu sou uma manteiga derretida, então se eu chorar, vocês me perdoem. Mas escute, a obra que cada um tem edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo, o fogo provará, diz a Bíblia. E as primeiras bodas que a gente percebe são materiais muito perecíveis. 1 ano é uma boda de papel. A de 2 é algodão, cera. Você percebe que são materiais extremamente perecíveis. O que eu consigo entender? Que pessoas que não conseguem ficar 1 ano de casado, parece que é aquele negócio que o fogo veio e queimou rapidinho. O fogo veio ali, as intempéries da vida, as dificuldades, os problemas, como cada casal tem, e o apóstolo Mauri e a apóstola Márcia também os tiveram. Mas queimou rapidinho, desistiu. Algodão, 2 anos. Talvez o fogo tenha um pouquinho mais de dificuldade de queimar a madeira, ou o açúcar, ou a cera, que é de 3, 4 anos. Mas você percebe que o fogo demonstra a obra que é edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E quando esse casal ele subiu no altar, eles fizeram uma promessa um ao outro. Convidaram Jesus Cristo para entrar nesse matrimônio. Fizeram uma aliança. E eu também fui pesquisar a respeito de aliança. O significado é aliar-se, unir-se.
A aliança significa isso. Agora, por que a aliança que nós colocamos no casamento, no dia do matrimônio, por que a aliança que eles colocaram há 50 anos atrás, esse anel que simboliza a união, o aliar-se um ao outro, por que ela é de ouro? E por que há bodas de ouro é só depois de 50 anos? E olha que legal, como é que as coisas assim, elas têm uma lógica linda. O ouro, biblicamente falando, ele representa o que é divino. O ouro tem algumas características, e quando a gente coloca uma aliança de ouro no dedo da pessoa amada, nós estamos demonstrando justamente a expectativa de tudo aquilo que essa aliança representa. O ouro, ele representa algo divino, algo precioso, algo incorruptível. Quando nós colocamos essa aliança no dedo da pessoa amada, nós queremos que esse amor seja eterno, seja incorruptível. Você percebe que o ouro, ele não oxida, que o ouro, ele não enferruja. Se fosse uma aliança de ferro, por exemplo, as mulheres iriam lavar a louça, aquele trem ia enferrujar no dedo, ia oxidar, ia mudar de cor. Mas o ouro não. O ouro, ele tem uma nobreza muito grande, que ele permanece da mesma maneira por milênios. Se você pegar os artefatos de ouro enterrados nas tumbas dos faraós há milhares e milhares de anos atrás, aquele ouro vai estar com a mesma característica de quando ele foi depositado ali. A preciosidade desse metal. E é isso que a gente tem a esperança, a expectativa de que o amor seja duradouro, seja precioso, seja nobre, não acabe, não se deteriore nunca. E depois de 50 anos, a gente vê todas essas características do ouro sendo manifestas na vida desse casal. O ouro, ele tem uma característica extremamente importante. Ele é de fácil manipulação. Antigamente, há 4.000 anos antes de Cristo, não existiam as ferramentas que temos hoje. Não existiam ferramentas elétricas. E talvez eles tinham muita dificuldade de manusear certos elementos químicos, mesmo pedras, e de repente acharam o ouro, e com o martelo, com alguns instrumentos simples, eles conseguiam dar forma ao ouro. O ouro é um metal mole, maleável, de fácil manuseio. Isso é importante num casamento, e isso é importante num relacionamento duradouro. Se nos tornarmos pessoas rígidas, intransigentes, duras, inflexíveis, o casamento não dura, o relacionamento não dura. No entanto, essa característica, ela fez com que a apóstola Márcia, o apóstolo Mauri, se tornassem maleáveis, se adaptando um ao outro, se moldando um ao outro, e assim eles pudessem partilhar de uma vida inteira um ao lado do outro. Para finalizar, a Bíblia fala também a respeito do jubileu. Jubileu é uma festa famosa em Israel, e nós somos o Israel de Cristo. Jubileu
é o ano do perdão. Repita comigo, fala assim: ano do perdão. O ano do perdão é comemorado de 50 em 50 anos em Israel. E o que significa isso? Toda dívida, todo pecado, tudo aquilo que alguém está te devendo, todo empréstimo que foi feito, tudo é perdoado no ano do jubileu. É o ano do perdão. Os escravos eram libertados, era uma grande festa. É o ano do perdão. E depois de 50 anos, queridos, muitas palavras ditas machucam o coração da gente. Eu sei que o meu pai machucou a minha mãe muitas vezes, e eu sei que a minha mãe machucou o meu pai muitas vezes. E se tem uma coisa que principalmente as mulheres têm, gente, é uma memória. Pensa uma memória boa, sabe vírgula por vírgula a data, o que foi dito, e é uma característica, parece que mais do sexo feminino, me desculpe as mulheres, mas vocês remoem aquilo ali, traz a memória, e de repente quando volta uma situação, vem a data, vem a roupa, vem a situação, o coração já começa a disparar e já começa a dar batedeira, e aquela lembrança daquela palavra, ou daquele insulto, ou daquela traição, ou daquele, sei lá, daquela dívida, aquele negócio começa a inflar o coração da gente. Mas 50 anos é o jubileu, é o ano do perdão. E eu quero finalizar justamente com isso. A aliança de ouro, ela é a expectativa de uma vida sublime, ela é a expectativa de uma vida preciosa um ao lado do outro, ela é a expectativa de um casamento duradouro, sem manchas, de um casamento nobre, de um casamento real, com a presença do Espírito Santo. Sim, a bodas de ouro, ela é a concretização dessa expectativa que foi feita há 50 anos atrás. E sabe por quê? Não é a de 60, não é a de 70, porque quem viveu 50 anos junto, não separa mais, gente, isso aqui não separa mais não, não separa. Eles conseguiram. É igual o apóstolo Paulo: completei a carreira, né? Guardei a fé, estou com fé, com esperança, mas completei a carreira, é isso. Toda aquela expectativa lançada, ela foi alcançada no dia de hoje. Viveram uma vida inteira juntos. E eu quero lançar um desafio para vocês dois. Ano do jubileu. Ano do jubileu. Perdoa as dívidas. Eu sei que existe. Eu sei que a Bíblia fala que 3 coisas não voltam atrás: a oportunidade perdida, a palavra lançada, e esqueci a outra, a flecha, não é? A flecha. Eu sei que palavras foram ditas que não voltam atrás, mas hoje é o ano do jubileu. Hoje é o ano da apóstola deixar o apóstolo livre de toda mágoa, de toda dívida, de
tudo de errado que ele já fez. Gente, ele já fez tanta coisa errada. Já fez. Ele não é santo não, viu? Eu conheço. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam para mim, eu conheço. Minha mãe também, gente. Nossa. Eu sei que um magoou muito o outro, mas agora vocês não separam mais. Entendeu? Vocês têm que viver um resto de vida com plenitude, sabe? Ano do jubileu, bota um ponto final em tudo que foi feito de errado durante esses anos. Vamos passear, vamos viver intensamente, amando um ao outro até o fim. E eu quero finalizar corroborando aquilo que o Murilo falou. Os acertos de vocês, tudo aquilo que vocês fizeram de bom, olha o legado que vocês deixaram. Cada pessoa que está aqui faz parte da história de vocês. Os acertos, as conquistas, as decisões criaram ao redor de vocês um novelo de amor. Vocês são envolvidos por pessoas que os amam, que os respeitam e que estão torcendo demais para a felicidade, para o sucesso de vocês por muitos e muitos anos. Amém. Quem concorda, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé, porque a apóstola pediu para que cantássemos uma música, e é justamente gratidão, e ela fala a respeito da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tudo que tenho é teu, Senhor Jesus, pois dependo da tua graça para viver. A minha vida reflete o teu agir, por isso Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida. Jesus, obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Tudo que tenho é teu, Senhor Jesus, pois dependo da tua graça pra viver. A minha vida reflete o teu agir, por isso ergo as minhas mãos pra te adorar. Jesus,
feita gratidão, um louvor que mova o teu coração. Quero ser o motivo da tua alegria, quero ser o motivo da tua alegria. Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida. Jesus, obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida. Jesus, obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. 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 Te louvarei, te louvarei. Vocês podem se sentar, por favor. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Nós vamos fazer a troca das alianças. Que legal, né? Jesus, quando ele estava para subir aos céus, ele fez a Santa Ceia com os discípulos e fez a nova aliança, o renovo de aliança no sangue do Cordeiro. E que lindo, depois de 50 anos, poder renovar esses votos, o aliar-se mutuamente, o declarar
queremos permanecer juntos, queremos permanecer unidos, queremos um relacionamento duradouro, eterno, sem manchas, maleável, divino, celeste. E nós vamos fazer, e o pastor Mauri vai fazer os votos para a pastora Márcia. Ai, meu Deus. Oh, fica quieto aí, só. Quero falar. Preciso me inspirar aqui. Márcia, 50 anos atrás, eu te amava muito. Eu te amei muito. Eu te admirei. Eu te desejei. Eu casei com você. Hoje, esse amor aumentou ainda mais. Você é mãe dos meus filhos. Você é avó dos meus netos. Você é minha parceira, você é minha companheira. E você tem me suportado por 50 anos. Não só me amado, mas suportado. E como bem disse os filhos, quantos erros? Quantos erros? Só o Leonardo que... Talvez o Leonardo tenha acertado quando disse que as mulheres guardam e memorizam. Mas eu acho que eu sou meio bicha. Porque eu guardo, eu memorizo, eu fico com raiva, eu não esqueço. Tudo aquilo que o Léo falou das mulheres, caiu como uma luva. Ela não, eu brigo com ela 3 horas da tarde, às 4 ela já está feliz, ela esqueceu. Eu fico 4 dias remoendo. Mas são características diferentes. E a verdade é que quando a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, nós entregamos nosso casamento, que é o caminho. E o amor, Márcia, é o dom supremo ainda. E considerando a palavra sábia do Léo, do jubileu de 50 anos, eu queria publicamente diante de Deus pedir perdão pelas muitas ofensas e palavras e erros e nervosismo e chutar o balde que aconteceram muitas vezes. Então, 50 anos, você chuta o balde e me perdoa, e a gente começa mais 50. Quieto. Agora, diante desse público que nós amamos e nos amam, diante dos anjos celestiais que estão aqui, eu quero renovar a nossa aliança. E eu declaro, diante de Deus e dos homens, o meu amor sobre você. E quero declarar a soberania do Senhor sobre a nossa vida, nossos filhos, nossos netos e esta geração que se sucederá pela liderança que temos e por tudo que Deus nos deu. Eu quero abençoar você, declarar o meu amor, a minha fidelidade, o meu respeito, a minha admiração e um renovo de aliança em nossas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Não pode ainda não. Não pode ainda não. Mauri. Ai. Quanta emoção.
aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer foi o nosso convite. E eu louvo a Deus por esse tempo que o Senhor nos deu, 50 anos juntos, mais 2 anos e meio de estudo e namoro. Então, esse tempo. E eu sei que Deus, quando une vidas, Ele une propósitos. Deus tinha um propósito na nossa vida desde o começo. Então, quando você me empurrou tantas vezes para hoje eu ser uma mulher poderosa, como você disse, uma mulher falante, mas uma mulher que faz muito, realiza, e é graças aos teus empurrões. E eu quero aqui lembrar daquela vez que em 1971 nós casamos, nós fizemos aqueles votos tradicionais na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. Há uma promessa diante do altar que a gente tem que cumprir. Nós tivemos muitos erros, como os nossos filhos disseram, mas nós tivemos muitos acertos também. Então, você me pediu perdão, eu te perdoo em nome de Jesus, por todas as vezes que você teve algum problema comigo. Peço perdão também pelas vezes que eu te ofendi e tantas vezes que eu não fui como você queria que eu fosse. E eu sei que Deus tem um plano maior. Se nós estamos vivos até hoje, Deus tem um plano, tem nos mandado para vários lugares, e o que nós queremos deixar é realmente um legado para as nossas gerações, nossos filhos físicos, nossos filhos espirituais. Nós queremos, quando nós formos para a glória, falar, lembra do apóstolo Mauri, da apóstola Márcia, como que eles eram, moravam aqui, começou no quiosque, e Deus tem os seus planos, e os planos dele são perfeitos. Eu quero renovar a aliança com você. Tanto tempo você ficou sem essa aliança, porque quase perdeu esse dedo, mas hoje você coloca essa aliança de novo. O dedo que Deus permitiu que ficasse, mesmo tortinho, são as marcas da vida, mas estão aqui, todos eles. Eu te amo, continuo sua parceira, sua missionária. Você gostou da missionária? Gostou? A missionária comprou aquela roupa lá na Calamidade, na África. Precisava colocar, né? Então, eu louvo a Deus por tudo e agradeço a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Fique em pé. Estenda a tua mão para cá, querido, vamos orar. Você faz parte dessa história e nós vamos abençoar. A Bíblia fala que na velhice ainda darão frutos, e eu creio que meu pai e minha mãe têm muitos e muitos frutos para dar, porque são pessoas especiais demais. Então nós vamos orar. Feche seus olhos, querido, e ora com fé, e pede para Deus estar abençoando esse casal em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, obrigado. Tua palavra fala que quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha
Senhor já me chamava pelo meu nome, o Senhor já tinha escrito cada um dos meus dias nos teus livros. E o Senhor sabia que hoje eu estaria orando e abençoando o meu pai e a minha mãe por 50 anos de uma união saudável, de uma união abençoada, de uma união cheia da tua presença. Então, Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado que o Senhor me manteve vivo, manteve os meus pais vivos e aprove ao Senhor manifestar essa data tão significativa e tão importante nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por me fazer nascer nessa família, por me fazer parte desse legado, dessa história, dessa trajetória tão linda, tão abençoada, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço, Pai, se sou teu servo, se sou teu filho, em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção, que o teu cuidado, que a tua unção, em nome de Jesus, esteja sobre a vida desse casal, Pai. Que cada promessa do Senhor, que cada palavra lançada na vida do apóstolo Mauri e da apóstola Márcia se cumpra em nome de Jesus, Deus. Que os teus planos, que os teus projetos, que a tua vontade se estabeleça na vida deles, em nome de Jesus. Que o teu reino venha, Pai, que a tua glória possa ser manifesta na vida deste casal, em nome de Jesus, Deus. Nós como igreja, como filhos espirituais, como discípulos deles, Pai, nós os abençoamos e pedimos, Deus, que milícias de anjos, pedimos, Deus, que a tua proteção celeste possa estar envolvendo eles por onde quer que eles andarem, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa escrever uma nova história, Deus. Que hoje seja um marco na vida deles, como casal. Realmente, Deus, eu clamo que o Senhor limpe completamente o coração do meu pai. Que o Senhor arranque toda mágoa. Que o Senhor limpe completamente o coração da minha mãe, arranque toda lembrança, toda mágoa. A tua palavra fala do mar do esquecimento, e em nome de Jesus eu quero profetizar isso na vida desse casal. Que a partir de hoje eles possam andar em novidade de vida, que eles possam se amar mutuamente cada vez mais, porque o amor é o dom supremo, o amor é o fruto do Espírito Santo, o amor não ensoberbece, não se ufana, o amor jamais acaba, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós como igreja, nós abençoamos essa união, e que ela sirva de exemplo para muitos de nós, que ela sirva de inspiração, e em nome de Jesus, que ainda dê muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. O noivo pode beijar a noiva. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia.
Sente-se, por favor. Quem arrepiou até o cabelo aqui, ó, do... Sangue de Jesus. Ó, foi a música que cantou no casamento da apóstola e do apóstolo, 50 vozes, aleluia de renda, glória a Deus. Agora nós vamos assistir um videozinho que conta a respeito da história do casal. Talvez você não saiba, duvido que você não saiba, mas se você sabe, vai assistir de novo. Bodas de Ouro de Mauri e Márcia, 25 de setembro de 2021. Mas quando você pensa que podemos viver toda a eternidade juntos, juntos para sempre, isto é maravilhoso. E Deus faz isso, nós cremos assim. Já não existe eu, somente nós. Eis a nossa história. Nos conhecemos na Unesp de São José do Rio Preto, no curso de História Natural, com estudo de tempo integral durante 4 anos. Iniciamos o namoro no 2º ano da faculdade. E no primeiro dia, que Mauri marcou para sair comigo, convidei-o para uma reunião na igreja metodista. O pastor Ricaldes Cabral discipulou e ele permaneceu firme, convicto na fé cristã. Namoramos até o final do curso e antes de nos formarmos, nos casamos em 25 de setembro de 1971. Fomos morar em Olímpia, trabalhando como educadores. Construímos uma casa de madeira típica do Mauri, à la África. E nossos filhos foram chegando. Em 1974, nasceu nosso filho primogênito, o Murilo, criança saudável, sensível e amorosa. Quando Murilo completou 1 ano e meio, chegou o nosso segundo filho, o Leonardo. Bem loirinho, olho azul, carequinha, muito lindo. Os filhos foram criados juntos, sempre companheiros e amigos. Em 1981, mudamos para Barretos, onde nasceu o Lucas, 3º filho. Muito clarinho, uma gracinha. Ele veio completar nossa alegria como pais de 3 filhos maravilhosos. Os 3 foram criados em Barretos, na casa da Rua 18, número 2021. Brincavam com muitos amigos no campinho de futebol e com vários animais soltos ali. Tinha parque infantil, laguinho, quiosque e muito divertimento todos os dias. O Mauri e eu fomos professores em Barretos e também pesquisadores na área de abelhas, com manejo de abelhas e com produtos apiterápicos. Abrimos uma empresa chamada Bela Abelha. Participamos de muitas convenções, congressos de apicultura pelo Brasil e outros países. Ensinamos a solução de própolis para os apicultores e o Ministério da Agricultura publicou nosso estudo, Os Produtos das Abelhas. Nossos filhos estudaram no Cirandinha, hoje Colégio Nomelini. Sempre foram bons alunos e bons esportistas. Nós sempre incentivamos os filhos a serem bons estudantes e bons atletas. Fizemos algumas viagens internacionais, trabalhando tanto em pesquisa como no trabalho religioso. Também desfrutamos de viagens de férias em praias, rios e outros lugares. Após 10 anos morando em Barretos, recebemos uma visitação poderosa do Senhor, nos chamando para um propósito divino. Iniciamos uma célula em nossa casa e depois começamos um trabalho no quiosque.
onde recebemos o mover do Espírito Santo que nos conduziu para curas e libertações sobrenaturais. Construímos a igreja no local do campinho, que foi prosperando com a ajuda do Senhor. E muitas pessoas que vieram também nos ajudar, que o Senhor chamou. Fazíamos a intercessão na Casa da Bênção. Fomos reconhecidos e ungidos pastores da igreja. E este foi o início da primeira igreja, e a partir daí outras nasceram, tanto em Barretos como em outras cidades e até nações diferentes. Fomos também reconhecidos como apóstolos pelos apóstolos Gés e Maricleide, que são nossos pais espirituais, e também pelo apóstolo Rony Chaves. Nossos filhos voaram longe. Murilo casou-se com a Ana Carolina em 2003 e se estabeleceu em Nova Mutum, Mato Grosso. Tiveram 2 filhas, Laura e Helena, netas maravilhosas, e trabalham até hoje na própria clínica chamada Moriá. Também já foram ungidos pastores da Iamir de Nova Mutum e também separado na unção apostólica. Leonardo casou-se com a Roberta e permanece em Barretos. Tiveram 2 filhos, Davi e Pedro, netos maravilhosos, e sempre foram atuantes na nossa igreja. Leonardo trabalha na Oficina do Sorriso e a Roberta na Dona Baunilha. Leonardo também foi separado na unção apostólica. O Lucas casou-se com a Luciana e também moram em Nova Mutum, Mato Grosso. Tiveram uma filha, a Isabela, linda e abençoada neta. Foram ungidos pastores e trabalham tanto na igreja como em suas profissões. Lucas no frigorífico e Luciana advogada. Atualmente adquiriram a estância Ictus, onde estão montando um trabalho social importante, o projeto Semear, que vai ser um marco importante para as nossas igrejas, tanto na área social como religiosa. Como família, procuramos sempre estar juntos. Os netos vão crescendo e nossa alegria é vê-los bem em todos os aspectos da vida. Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Mauri adquiriu um espaço rural, a Estância Canaã, e ali desenvolve suas habilidades artesanais. Também ali é usada para reuniões e encontros das igrejas e até para turismo hoteleiro. Entre as muitas viagens que fizemos para as nossas igrejas do presbitério, imersões, congressos e outras, tivemos um novo chamado missionário e fomos para a África, Moçambique. Desde 2017, já fomos 6 vezes para lá. Fomos com diversas pessoas, inclusive com nossos filhos e nora Roberta. Esta missão é muito importante para nós, pois foi uma promessa que Deus nos deu há tempos atrás. A missão África. In the presence of my Savior. Cruz, pela minha vida. O apóstolo está tirando os sapatos dele, dando o irmão. A partir de 2020, nós assumimos mais o trabalho apostólico com as igrejas do presbitério e com a visão missionária. O pastor Leonardo assumiu a sede e tem conduzido a igreja nos caminhos do Senhor. O ministério todo da Igreja Apostólica Ministério Resgate, IAMIR, completará 30 anos em 2022. Estamos na ativa por 29 anos e com alegria vemos que as nossas igrejas estão em franco desenvolvimento, com muitos líderes, muitas famílias e muitas pessoas que foram se agregando conosco, debaixo desta unção apostólica e profética. Não faríamos nada disso se junto conosco não tivesse um povo cheio de vontade, fiel, companheiro, pessoas fortes e valentes, preciosas. Deus une propósitos,
Ele é soberano para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Nós dissemos sim quando Deus nos chamou. Isso fez toda a diferença em nossas vidas. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Sempre pedimos a Deus que nos coloque no centro de sua vontade e nos ajude a cumprir seus propósitos divinos. Cada um que faz parte da nossa história tem muita importância para nós. Por algum momento de nossas vidas, Deus nos uniu, e isso sempre foi em amor, dentro de um propósito maior. Agradecemos a Deus pela vida, pela família, pelo trabalho, pelo ministério, pelos 50 anos de casados. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Jesus. Gratidão. Ah, qual é mesmo a medalha? É ouro! Brasil! Sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo,
é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é por ti. Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos a prosperidade desse legado, desse chamado apostólico sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que já passou por aqui, por favor, volte para o seu lugar, pode sentar. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Nossa gratidão primeiro a Deus e cada um dos senhores que faz parte da nossa história. Como é gostoso, é bonito, é saudável ver pessoas aqui, muitas pessoas que quantos anos compartilham, são parceiros, fidelidade, companheirismo. Vocês têm vestido a camisa do time vencedor, da qual Jesus Cristo é o piloto, Ele é o técnico, Ele é o nosso pastor. Isso nos alegra muito. Eu olho e vejo o rostinho de cada um dos senhores e vejo a história. Em nome da Zanza, eu queria agradecer toda a equipe de louvor e as outras também, que tem sempre feito com que os céus desçam até aqui. Em nome da pastora Josi,
toda a equipe de dança, em nome do Rafael, toda a equipe técnica, cinegrafistas, fotógrafos e quantas coisas no dia a dia não aconteceria se não fosse essa equipe técnica, que a gente sempre dá pito neles, abaixa esse volume, né? E eles aguentam, suportam a gente também. Eu quero agradecer a cada um dos senhores, ao Moisés e a equipe que ficaram até as 4h30 da manhã, esgotaram o meu sítio, tiraram todas as cabaças de lá, tiraram todos os móveis da minha casa, mas que coisa linda. Moisés, muito obrigado pelo talento, pela dedicação. Eu queria que o Davanço, eu vi o Davanço aí, levanta a mão, por favor. Ali. Henrique Davanço, em nome do Henrique Davanço, que nos representa lá da Albânia, missionário que cresceu, nasceu aqui conosco. Eu queria agradecer a todos, em nome dele, que vieram de longe e que são muitos. Eu queria que o Minúcia Juliana, cadê o Minúcia Juliana? Lá atrás, aquele casal, o Minúcio fez parte do campinho de futebol, é o 4º filho nosso aqui, que cresceu aqui. Em nome deles, eu quero agradecer a todos os nossos pastores, nossos líderes, tantas pessoas que fielmente têm participado conosco. E quero declarar que a nossa vitória é a vitória de vocês, porque vocês são coparticipantes de tudo isso. Nós aprendemos com Jesus a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. A alegria de vocês tem sido a nossa alegria, as dores de vocês também as nossas, e o inverso também é verdade. Essa nossa alegria hoje, essa nossa festa é tua, porque você é coparticipante da nossa história. Nós nos alegramos com cada pessoa que está aqui. Eu fico muito feliz pelos filhos, pelos netos, pelos pastores, pelos líderes e pelo sopro de Deus que tem feito nessa igreja. Eu continuo vendo pelos olhos da fé um rio de água viva que flui por aqui e que vai até nações e gerações, e você está mergulhado nesse rio e não tem retorno. Amém? Eu quero, se o Léo assim permitir, encerrar com uma oração. Então fiquem de pé, por favor. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus, declarar que nós somos do Senhor, e novamente a minha alegria em ver cada rostinho, pessoas que muito tempo não nos visitam, não vêm aqui, estão aqui hoje. Que bom vê-los aqui. Sejam bem-vindos todos sempre. Essa é uma casa de oração, de libertação, de cura, de restauração. Senhor Deus e Pai, obrigado porque essa festa é tua, não nossa, porque o Senhor nos conduz em triunfo, conforme diz a tua palavra em Colossenses 2. Te agradecemos porque o Senhor reina, o Senhor é o pastor, não há outro Deus igual a Ti. E nós comemoramos, Senhor, não só 50 anos, mas o sopro do Teu Santo Espírito sobre todos esses anos. Desde, Senhor Deus, a história do quiosque, até hoje, e até os confins da terra, o Senhor tem nos conduzido. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Jordânia, pela Albânia, pelo Peru. Te agradecemos, Senhor Deus, pela África, Moçambique, Malawi, Zâmbia e tantas nações que o Senhor tem nos dado sementes, pastores, igrejas, e o nosso louvor e gratidão. Agradecemos, Senhor Deus, por tanto tempo, por tantas vidas, tanta história bonita. E essa história foi escrita por Ti, Senhor. Obrigado por cada família, cada pessoa. E agora, Senhor, na autoridade que Tu nos deste, de servo, pastor e apóstolo, eu quero abençoar cada família aqui. Abençoar, Senhor Deus, as gerações, as crianças, os jovens, adolescentes, os mais idosos. Declarar, Senhor, que o Senhor é soberano. E peço, Senhor, que os Teus anjos estejam acampados em cada casa, cada família. Que nunca falte aqui, Senhor, o pão de cada dia. Nessas famílias, Senhor Deus, também que sejam abundantes os frutos do Teu Santo Espírito, o amor, que é o dom supremo, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, ânimo longo e tantas coisas, Senhor Deus, que são decorrentes da Tua ação no coração de cada um. Cada um aqui, Senhor Deus, é templo do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor Deus, reina, sopra
derrama, Senhor Deus, um óleo novo. Que essa festa, Senhor Deus, esse novo recomeço entre eu e Márcia, que seja um recomeço também em cada família, cada pessoa aqui, cada ministério. Nós te agradecemos porque o Senhor nos conduz em triunfo. Eu abençoo cada vida e declaro que só o Senhor é Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amados, é uma alegria saber que você participou conosco. Teu coração junto conosco, nós ficamos muito felizes por isso. Esta recordação que você recebeu foi algo que o Senhor colocou nos nossos corações para abençoar as famílias. Então você recebeu um chaveiro e tem, se você viu, uma foto do Mauri e minha falando das bodas de ouro. Você pode pôr no teu carro, pode pôr a chave do teu quarto, onde você quiser, mas que isso daí vai representar para você uma bênção profética e apostólica, para que a sua família seja uma grande bênção. Aqueles casados, que haja harmonia, que vocês consigam ter 50 anos de casados ou mais. Nós profetizamos sobre essas famílias, um tempo novo, um tempo de harmonia, um tempo de amor, mesmo com os defeitos que nós temos, mas nós fizemos uma promessa no altar. E ali nós vamos, em amor, continuar, porque Deus tem um propósito na sua vida, na sua família. Então, pegue isso como uma chave para você, num renovo da sua família, num renovo para o teu casamento, em nome de Jesus, que você guarde isso para que você entenda que nós estamos liberando, como apóstolos, essa bênção apostólica sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém? Para aqueles solteiros que querem casar, nós estamos liberando um casamento abençoado para você agora. Receba, receba, em nome de Jesus, um cônjuge segundo o coração de Deus. Você vai ver nele os propósitos do Senhor na tua vida. Receba aí o cônjuge abençoado, amado, e que o Senhor vai te dar, trazer para a sua vida, e nós estamos liberando para a sua vida, em nome de Jesus, amém, amém. E os jovens batendo palma, glória a Deus, glória a Deus. E agora, amados, faz 50 anos que eu escuto o que aqui do Mauri? Ligeiro. Oh, glória! E eu não falo ligeiro, eu falo mais devagar. Então, amados, glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez. Nós queremos, o Mauri agradeceu um monte de gente, mas tem um monte de gente para agradecer, tá? O Ricardo, o Edilson, a Inês, que nos ajudaram muito hoje, e um monte de gente que ficou aí conosco, nos ajudando no tempo todo. A Josi, a Dri, que me ajudaram muito, glória a Deus, me ajudaram a vestir a roupa, vocês viram? Glória a Deus por isso, muito obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram mesmo. Lá perto daquele banheiro tem um painel escrito amor, e ele foi colocado para você ir lá tirar uma fotografia da sua família, porque você vai selar essa bênção com essa foto que você vai guardar. E você sabe que você e a tua família serão abençoados. Então depois você passa por lá e você tira a foto. Nós não podemos fazer festa, mas não podia deixar de ir a barriga vazia. Então nós vamos ter um bolinho depois que você pega lá e você pode comer, maravilhoso, né? Para você poder comer, que vai ser uma bênção. Muito obrigado pelos presentes que vocês mandaram hoje. Ó, nós comemos o dia inteiro, gente. Glória a Deus por isso, né? Uma bênção, e tudo aquilo que vocês enviaram e mandaram. Nós amamos vocês de coração. E essa festa foi feita, que eu vou te falar, não é para que eu e o Mauri venhamos aqui e falar: olha, gente, nós somos lindos. Nós somos, né, bem? Então, foi para glorificar o nome do Senhor, para agradecer
porque a gratidão abre os céus. Então nós agradecemos a Deus e queremos também, foi o que Deus colocou, liberar a bênção sobre vocês. Recebam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebam. Os noivos vão se retirar. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Deus conosco está. Cadê o arroz? Taca arroz neles.